O Daniel é bonitinho. Vamos lá. Chegou a hora de a gente tratar da questão que nos trouxe até aqui, né? Pastor José Serafim de Oliveira, o senhor escreveu um livro sobre o profeta Daniel. Como é que o senhor entende essas benditas 2.300 tardes e manhãs e também a purificação do santuário? Essa visão de Daniel, nós sabemos que Daniel estava como que prisioneiro de guerra na Babilônia e ele tinha uma preocupação muito séria com a vinda do Messias. Ele conhecia a profecia de que o trono de Davi seria ocupado eternamente pelo Messias de Israel, mas agora Jerusalém destruído, o templo destruído. Já Israel já tinha sido levado, as 10 tribos, há 140 anos atrás. Agora a tribo de Judá e Benjamim. Então Jerusalém ficou arrasada, acabou, ficou vazia. Parece que não restava nenhuma esperança. Mas Daniel buscava a Deus sobre isso. E Deus começou a lhe dar revelações a respeito do que deveria acontecer. Então, quando chega exatamente... Deus mostrou para Daniel como que uma fita cinematográfica a sequência dos reinos deste mundo. Desde o primeiro sonho de Nabucodonosor, quando ele viu com cabeça de ouro, o peito de prata, e, enfim, aquele sonho, ele viu os reinos do mundo retratados lá, até Roma. E depois outras profecias. Quando chega no capítulo 8, exatamente, que é o nosso caso de hoje, Deus lhe mostrou através da visão que os reinos que aparecia como metais, agora aparecem como animais. Uhum. E então ele mostrou agora o reino Medo-Pérsia, representado por um bode com 2 chifres, um chifre mais alto que o outro, e depois um bode que vinha voando, um bode que vinha voando e destruiu isso aqui, não um bode, carneiro, que eu falei, bode é carneiro, né, que representava o reino da Média e da Pérsia. Agora o bode representava Alexandre o Grande, o reino da Grécia, que depois suplantou o reino da Média e da Pérsia. E Daniel, vendo aquelas visões, a preocupação dele era com o Messias prometido. E lá lhe foi revelado sobre inimigos de Israel, que eu vejo como figuras perfeitas do anticristo, que há de se revelar após o arrebatamento da igreja. E então ele viu aquelas aflições que o povo deveria passar, e ele já teve uma visão, não tem o nome da pessoa, o antigo Epifânio, mas tem as obras que ele realizou naquele período, como um grande inimigo de Israel. E sabemos hoje pela história que ele profanou o templo, ele entrou no templo, colocou lá uma figura do deus Apolo, que era o deus grego, né? E sacrificou porco no altar, que o judeu considera o porco um animal imundo, então para profanar o altar. E depois Deus mostrou que tudo aquilo ia desaparecer, mas mostrou para ele o futuro, que aquele personagem era uma figura do verdadeiro anticristo que há de aparecer. Aí disse, mais 2.300 tardes e manhãs. Fica muito claro que não se refere a anos, mas a dias, até pela expressão 2.300 tardes e manhãs. Então revela bem as duas partes de um dia, a tarde e a manhã desse dia. E o santuário será purificado. O santuário será o judeu, como nós já sabemos, estão hoje na sua terra outra vez. E nós sabemos também, pelas escrituras mesmo, que o anticristo vai permitir a reconstrução do templo. E vai permitir que eles voltem a fazer o sacrifício que eles faziam anteriormente, a tal ponto que eles acreditarão tratar-se do verdadeiro Messias. Se cumpridando aí, Evangelho de João, capítulo 5, verso 43, quando Jesus falou, eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se vier outro em seu próprio nome, a esse aceitareis.
que será exatamente o anticristo que vai apresentar como um amigo de Israel. Lá no capítulo 9, verso 27 de Daniel, está escrito que ele fará um concerto com Israel. E ele quebrará esse concerto depois de 3 anos e meio. Então, quando ele faz o concerto, que ele constrói o templo, o judeu reconstrói o altar, volta a fazer aqueles sacrifícios, e assim como fez Antíoco Epifânio, ele fará também, então ele vai profanar aquele altar do judeu e o templo do judeu. E parece que então estava tudo perdido. Mas aí então o Senhor fala para ele, não, Daniel, mas 2.300 tardes e manhãs. O que significa isso? Que o judeu voltará a fazer aqueles 2 sacrifícios que eles faziam no Antigo Testamento, que está lá em Êxodo, capítulo 29, dos versos 24, dos versos 34 a 39, me parece que é isso. Quando eles faziam 2 sacrifícios, um de manhã às 9 da manhã e outro à tarde às 15 horas, 3 horas, né? A hora nona que chamavam, não é? Então ele voltará a fazer esses sacrifícios. Mas aí o anticristo vai profanar. Então eles terão a oportunidade de 2.300 tardes e manhãs fazendo esse sacrifício. Aí o anticristo vai profanar, mas depois disso ele será purificado. Aí sim, aí Jesus vai intervir, vai purificar. Aí nós vamos ter outra vez o Cristo, tão esperado pelo judeu, que vai arrasar o anticristo e purificar o santuário. Vamos ver se eu entendi bem, pastor Serafim. Então, essas 2.300 tardes e manhãs são uma espécie de cronograma da amizade entre o anticristo e Israel, que depois se romperá. Sim. Isso tudo na grande tribulação com o anticristo, é isso? Perfeito. Então, não aconteceu ainda? Ainda não aconteceu. Isso é coisa futura. Tá. Muito bem. E está tão claro, reverendo. Claro para o senhor. Claro. Tem alguma coisa clara no livro de Daniel? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu sei que o pastor Sérgio Monteiro tem uma opinião diferente. É muito importante que ele tenha tempo para expô-la. Eu vou chamar a nossa enquete e deixar para o próximo bloco para o senhor expor, com todo o tempo que o pastor Serafim também tomou, né? Vamos lá. Qual que é a enquete, Angélica? Para você, meu telespectador, minha telespectadora, o significado das 2.300 tardes e manhãs em Daniel 8,14 é claro ou obscuro? Eu respondo, para mim é obscuro. Não só esse texto de Daniel, né? Mas aquele das 70 semanas é pior ainda, né? E por aí vai, tá? Eu respondo mesmo. Agora, quem quiser saber direitinho, assiste ao programa e depois liga para a grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Aliás, não adianta ligar agora, nem depois do programa, é só amanhã, no horário comercial, que você consegue falar na grade para fazer o curso de escatologia, para fazer o curso bíblico. O curso bíblico está em todas as filiais da grade. O de escatologia vai depender da filial onde seja mais conveniente para você, tá bom? Mais de 600 lugares para você estudar a Bíblia. 0 operadora 11 3115 0819 315 0819. No horário comercial você liga. Até já. Conforme o prometido, vamos ouvir agora o pastor Sérgio Monteiro, ministro da Igreja Adventista do 7º Dia, profundo conhecedor das questões judaicas e que me presenteou com um livro muito legal. Não foi ele que escreveu, né? Foi o irmão Juarez Rodrigues, ele é pastor? Não. Doutor Juarez Rodrigues de Oliveira. Dá uma olhada no tamanho do negócio aqui. Astronomia e a Glória do Adventismo, uma análise astronômica e matemática, já que ele é engenheiro, né? Exato. Da exatidão das profecias, que inclui, inclusive, essa que estamos analisando do capítulo número 8. Olha só a quantidade de páginas que tem aqui, papel couché, com diagrama, muito legal. Gostei bastante do presente, muito obrigado. É um prazer, reverendo. Pastor Sérgio, e essas 2.300 tardes e manhãs, o que é que são? Pelo tamanho do livro, já percebe que não é algo fácil de ser discutido, né?
É considerado, John Montgomery, em 1927, escrevendo um comentário dele sobre Daniel, falando das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, ele diz que este é o que a gente chama de crux interpretum da teologia do Antigo Testamento. É o Pantanal da crítica. Todo mundo que tenta estudar as 2.300 tardes e manhãs acaba tendo muita dificuldade, tanto as 2.300 tardes e manhãs, quanto os 1.335 dias, 1.290, 1.260, 42 meses de Apocalipse, 3 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou seja, tudo que envolve números, primeiro, atrai a curiosidade do ser humano, atrai demais a curiosidade, daí a Cabalá, né? E você vai perceber, nós vamos perceber que acaba dando lugar a infinitas interpretações. O Juarez, ele passou, para eu ter uma ideia, o Dr. Juarez, ele passou 30 anos estudando as especificidades astronômicas, calendários, calêndricas e todas essas nuances para poder chegar a alguma conclusão relacionada à veracidade da interpretação adventista e historicista das 2.300 tardes e manhãs. Basicamente, o que o pastor Serafim apresentou foi um pouco de preterismo e um pouco de futurismo, daquilo que nós conhecemos na teologia como preterismo e futurismo, que são escolas que vêm da época da Contra-Reforma. Nós identificamos e entendemos Daniel, e não só Daniel, mas todas as profecias apocalípticas, através da lente do método historicista, ou método histórico. O que ele quer dizer? O que é que acontece com o método histórico? Nós entendemos que as profecias vão se cumprindo, como o pastor Serafim estava falando, Deus revelou a Daniel no capítulo 2 e no capítulo 7 a sucessão dos impérios mundiais. É interessante que uma vez eu vindo de Curitiba, viajando, eu tinha uma estátua de Nabucodonosor em cima do carro, a gente colocou para trazer, e até a polícia rodoviária nos parou para perguntar o que era, e nós falamos, aqui está a sucessão dos impérios mundiais. Traz essa curiosidade. E o capítulo 7 repete, não agora com a figura de uma estátua, mas com animais. E o capítulo 8 também traz aí 2 dos grandes impérios que dominaram o mundo na época de Israel. A Medo-Pérsia. Até aqui vocês estão concordando. Exatamente. Até aqui é exatamente a mesma. Daqui para frente começa a discordância no que diz respeito ao capítulo 8, principalmente ao capítulo 8. No capítulo 7, a visão historicista e a visão preterista, a visão futurista coincidem bastante. A visão preterista não, porque ela joga tudo para o passado. A visão que o pastor Serafim apresentou, ela vai para e passo com a visão historicista até chegar em Antíoco Epifânio. Para nós, as 2.300 tardes e manhãs, o capítulo 8, ele é uma continuidade invertida do capítulo 7. É a forma como o judeu pensaria. O capítulo 7 apresenta uma visão mais larga, que vai até o fim dos tempos. O capítulo 8 responde algumas perguntas. E o capítulo 9 apresenta o início do capítulo 8, quando vai respondendo perguntas. A gente pode discorrer sobre isso mais durante o programa. E o que são as 2.300 tardes e manhãs? As 2.300 tardes e manhãs são o período que dura, não é apenas a profanação do templo, mas toda a visão, que é chamada de razón, em hebraico, no capítulo 8, verso 13, toda a razón que Daniel vê, o anjo, que quando chega no capítulo 13, um anjo pergunta, um santo pergunta, Ad Matai, até quando durará a visão? Essa visão é razón, e ela inclui todo o império, o período do Império Medo-Persa, o período do Império Grego e até a purificação do santuário. Ou seja, para nós nos baseamos num conceito chamado simbolismo em miniatura, simbologia em miniatura, que não é um conceito adventista, é um conceito anterior da época da Reforma e posterior, século XVII e XVIII, que enxerga a profecia como sendo uma maquete de uma realidade maior. Ou seja, como se toda a realidade que Deus estava querendo mostrar naquele filme que o pastor Serafim disse, ela estivesse condensada. E quando ela está condensada, inclusive os seus tempos estão condensados. Então nós enxergamos ali, nós vemos um chifre que representa um reino. Nós vemos um bode, um carneiro que representa um império. E nós vemos, então, realidades menores e históricas, e nós vamos ver isso em muitos lugares, Números 14, Ezequiel 4, que as profecias, entidades históricas, elas pequenas representam entidades maiores. Por causa disso, os eruditos chamam de simbologia ou simetria profética, em que essas realidades menores dentro do corpo profético, simbolizando entidades maiores, elas também exigem que o tempo ali declarado também seja uma entidade maior. Então, 2.300 Ereboker, só por curiosidade, em hebraico, na verdade, está no singular, né? Ali não diz tardes e manhãs em hebraico, diz tarde e manhã mesmo. E é interessante porque justamente é um componente de um dia. E nós entendemos que esses 2.300 dias devem ser tomados quando se expande a profecia para a realidade maior, como 2.300 anos. E o ponto importante é que não está declarado o início desses 2.300 anos no próprio capítulo 8.
o capítulo 8 termina no capítulo 8, verso 26 e 27, com a declaração de que Daniel não compreendeu a maré, que é a visão, não é a toda, mas ele não compreendeu aquela parte específica que em hebraico tem um nome específico. Daniel 8, 13 e 14 é chamado em hebraico de maré, não é razão, é uma parte específica da visão, e Daniel não a compreende. O que é que ele não compreende? Ele não compreende justamente o elemento temporal. Pela razão que o pastor Jânio Serafim estava falando, ele estava desesperado pela libertação. Ele estava no 3º ano de Baltazar, e ele estava desesperado pela libertação. Ele analisava para saber quando eles seriam libertos. De repente aparece uma figura que diz 2.300 anos a mais, 2.300 tardes, manhãs, anos. E ele entende, nós vamos ficar mais 2.300 anos aqui, dentro da Babilônia, no exílio, na Galute. E ele, no final das contas, ele fica chateado. E aí, onde é que nós vamos encontrar o início dessa visão que não é declarado? Quando é que começa a se contar isso? Nós vamos encontrar não no capítulo 8, só no capítulo 9. Para nós, a figura de Antíoco Epifânio, ela nem aparece no capítulo 8. Nem aparece no capítulo 8, porque ela é pequena demais para tudo que acontece no capítulo, para a visão que acontece no capítulo 8. Quem é para vocês a personagem? Ela é o Império Romano, Roma, em suas duas fases. Há tanto o Império político, civil, quanto a igreja medieval, que acaba perseguindo os cristãos, matando os cristãos e etc. E vai até, e que tira de Cristo, e aí é um ponto importante, o capítulo 8 fala, no capítulo 8, verso 11, diz que 9 a 11, diz que esse chifre pequeno se expandiu e se ergueu até o príncipe dos exércitos, e dele tirou aquilo que nas nossas Bíblias tem lá sacrifício contínuo, que a palavra sacrifício não está no original hebraico, aparece apenas a palavra tamid, e tamid é utilizada em todo o livro de Êxodo 21, Êxodo 24, Êxodo 25, Levítico, para representar todos os elementos que deveriam estar continuamente como um ministério diante de Deus. Até mesmo as tábuas que o Urim Tumim, que o sumo sacerdote deveria vestir, são pedras perpétuas, tamid, even tamidim. E essas pedras eram também símbolo do ministério contínuo. Nós entendemos que ali é um símbolo do ministério de Cristo após ele ascender aos céus, o ministério contínuo de Cristo em nosso favor de intercessão, nosso sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus. E em decorrência disso, o que é que acontece quando esse chifre se ergue até lá? Ele tira das mentes das pessoas, coloca uma contrafação, que é chamado de exército, no capítulo 8, verso 11, é chamado de exército que ele coloca contra o contínuo, no lugar do contínuo. Ao invés da intercessão de Cristo, do ministério, se acrescentam intercessões acessórias que tiram a eficácia do ministério de Cristo Jesus na mente das pessoas. Mais ou menos como o uso dos santos como intercessor. O uso dos santos, da missa e outros elementos. Tá bom. Pastor Zé Serafim, o senhor enfatizou na sua fala que as 2.300 tardes e manhãs, ou tarde e manhã, representam dias, lembra? Sim. Mas no capítulo seguinte, as 70 semanas, no seu livro e também nos programas que o senhor tem vindo, o senhor diz que são 70 semanas de anos. Por que num capítulo são anos e no outro capítulo é dias? Tanto pela expressão do próprio texto, como pelo contexto. Existem dois lugares na Bíblia onde os dias são contados como anos. Um está no capítulo 14 de Números, versículo 34. 29, me parece, 24. 34. 34, obrigado, verso 34. Quando os espias voltaram defamando a terra, então Deus prometeu que eles morreriam no deserto, porque ficariam andando 40 anos. Deus daria cada dia que eles passaram espiando a terra por ano. Então, 40 dias ia representar agora 40 anos de peregrinação, até que aquela geração morresse e os seus filhos, então, herdariam a terra. É um dos lugares. O outro lugar está lá em Levíticos 25 e 8, quando Deus determina aquele período das 70 semanas de Daniel. Então, aí ele mostra que Israel já conhecia esse método de Deus, mostrando então que agora aqueles 70 anos não seria 70 anos mas de dia, mas semana de anos. Então está bem claro isso lá no capítulo 25, versículo 8 de Levíticos. São os únicos dois lugares. Agora são 2.300 tardes e manhãs, não tem o porquê ser anos. A própria expressão, o próprio contexto. E a expressão 2.300 tardes e manhãs. Isso também era uma linguagem conhecida pelo judeu, porque eles faziam os dois sacrifícios,
de manhã e uma à tarde. Deu a entender bem que eles voltariam a fazer aqueles sacrifícios. Por quanto tempo? Por 2.300 tardes e manhãs. Até que no livro eu escrevi, dá 1.150 sacrifícios de manhã, 1.150 tardes, entendendo 2.300 tardes e manhãs. Então são 1.150 dias. 1.150 dias. 1.150 dias. Não, dá 2.300 tardes e 2.300 manhãs. Então dá, dividindo, né? Porque um é de manhã e um de tarde, dá 1.150. Aí fica muito claro. E que Israel voltará a fazer sacrifícios, está claro também, muito claro. Quando o anticristo falar com eles um concerto, fará uma aliança com eles, permitindo que voltem a fazer os sacrifícios, até que o anticristo tenha o domínio completo do mundo. Aí que ele vai se revelar a Israel como um verdadeiro anticristo. E aí que ele vai voltar, à medida que o Antíoco Epifânio fará a mesma coisa, perseguindo o judeu, profanando o santuário, até que Jesus intervenha. Daniel viveu quanto tempo antes de Antíoco? Ele viveu... Daniel morreu... 100 e alguns anos. Não, Daniel escreve a última profecia de Daniel, é no capítulo 10, é 535 a.C. Ele morreu... Antíoco morre em 162. 163, 162. 400 anos aproximadamente. Antes de Antíoco. Então, por que os irmãos não enxergam Antíoco nessa profecia, já que o próprio Jesus faz referência a esse estilo profético, né, de profetizar alguma coisa que acontecerá no futuro não tão remoto, com eco num futuro remoto? Isso acontece geralmente, na verdade, Jesus faz isso, mas é dentro de um contexto de profecia clássica. Nós entendemos que profecias apocalípticas é um conceito teológico. Profecias apocalípticas têm apenas um significado: é o controle de Deus sobre a história e um cumprimento. Óbvio, existe um teólogo adventista chamado Desmond Ford, na década de 70, que criou um chamado princípio apotelesmático. Não era bem dele, era algum princípio que F.F. Bruce utilizava também, que é o princípio de que a profecia tem quantos cumprimentos forem necessários para que ela atinja o seu significado maior. É uma expansão do sensus plenior, que a gente estuda em teologia. Nós não cremos nisso, na verdade, porque entendemos, e aí o Dr. Gerhard Hasel, que fez um estudo fantástico sobre a natureza da profecia, mostrou que as profecias clássicas, sim, elas têm sempre um pano presente e um cumprimento futuro, mas as profecias apocalípticas, elas apontam para o controle de Deus sobre a história. E o controle de Deus sobre a história não conhece altos e baixos, é um só. E há um plano de Deus que é demonstrado na profecia. E o capítulo 2, por exemplo, o capítulo 2 ele não tem múltiplos cumprimentos, ele só tem um cumprimento. É Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e etc. Então, pergunto para o senhor, quando Jesus diz, quando surgiu, Mateus cara, 25. que Daniel, quem lê, entenda, a quem Jesus está se referindo? Está falando de Roma, porque é a invasão de Roma, do Império Romano, no ano 70. No ano 70. E só? Exatamente. É dali para frente. É o que exatamente, historicamente, Jesus está dizendo exatamente isso. Abominação da desolação. Abominação, quando vides, abominação da desolação. Mateus 25, 15. Isso. Da qual falou o profeta Daniel. E aí você vai lembrar, nós vamos lembrar que historicamente Roma invade Jerusalém e coloca a águila romana no templo. É uma abominação da desolação. É exatamente Mas Antíoco fez muito pior e não teve nem referência? Aí é que está o problema. Antíoco não fez tão pior. Como não? Aí é quando se pensa, se coloca Antíoco em algo que ele não sequer conseguiu fazer tanto. Veja só, Roma invadiu a Judéia e conquistou. Primeiro teve ali, na época dos Macabeus, teve os Asmoneus e etc., a guerra em 68, mas ela já dominou, no ano 63 ela tinha dominado a Palestina. E ela fica até 400, pelo menos até a invasão de Adriano em 135, ela é que domina completamente o Oriente. Mas ela vai sobreviver até 476, o Império Romano do Ocidente, e o Império Romano do Oriente cai em 1476, Constantinopla, muito maior do que Antíoco. O capítulo 8, olha como ele descreve, e aí por isso que não pode ser Antíoco Epifânio. O capítulo 8, verso 8, diz da Medo-Pérsia que ele era Higdil, grande, muito grande. Depois, falando a respeito de Alexandre o Grande, do Império Macedônico, disse que ele se excedeu maior ainda, ele foi muito maior ainda do que a Medo-Pérsia. E do chifre pequeno, diz que ele era maior do que Alexandre. O capítulo diz que ele era maior do que Alexandre, se excedeu grande. E no hebraico é um superlativo. Antíoco não era maior do que ele. Antíoco não era maior nem do que Antíoco III.
Antíoco III foi que conquistou em 198, conquistou a Palestina, conquistou vários... Ele tinha um grande ego, vai. Ele tinha um tremendo ego, isso com certeza. Antíoco Epifânio tinha um ego fantástico, tanto que ele era chamado de Antíoco Epímanes pelos judeus, né? Mas Antíoco, olha só, Antíoco diz assim, né? A Bíblia diz que o chifre pequeno ele vai para o norte, ele vai para, na verdade, para o sul, né? Para o oriente e para a Terra Gloriosa. Antíoco, em 168, ele tentou invadir o Egito. Caio Pompílio Lenas, senador romano, um homem só, chegou diante na praia e disse para ele assim, ou você, por ordem do Senado romano, eu mando que você volte. Eles eram amigos. Ele falou, eu não vou te matar porque eu sou seu amigo. E com a palavra de um homem, ele traçou um círculo ao redor dele, se você sair daqui em direção ao Egito, nós vamos destruir você. Claro que ele estava com toda a legião romana lá atrás. Antíoco voltou sem nenhum problema. Em 163, antes de morrer, ele tentou invadir Elão, que ficava no Oriente. Não conseguiu. Ele foi rechaçado flagrantemente e morreu por causa disso. Em 171 ele coloca o sacerdote Onias, ele mata o sacerdote Onias. Em 168 ele faz tudo aquilo que a gente conhece com relação a Jerusalém, mas ele é rechaçado menos de 3 anos depois, 1110 dias depois. E ele não conseguiu nada. Ele tinha, assim, um ego tremendo, um ego fantástico, mas ele não tem cacife para cumprir a profecia de Daniel 8. Vamos voltar a isso já já. Vamos ver agora as pessoas que nos assistem, né, e que mandam as suas fotografias. Deixa eu exortar você a fazer um videozinho. Faz um vídeo para nós, porque a gente quer dar voz a vocês também, né? Conhecer você, sua opinião sobre o programa, sua sugestão, qual é a sua igreja, e te dar presentes, né? Tem presente para as fotos e tem presente para os vídeos. Por enquanto só recebi foto aqui, né? O kit da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia de estudo, um livro sobre como ajudar as pessoas que estão presas aos vícios e a Bíblia com arte, né? Um kit valioso aí, tanto para um para as fotos e outro para os vídeos, tá bom? Vamos lá. Em Brasília, em Gama, em Brasília, nós temos o Jones assistindo ao Vejam Só. Aí, Jones. Vale, você torce pro Gama, não? Né? Eu conheço um torcedor do Gama aqui em São Paulo, né? O Antônio. Aliás, grande amigo que eu não vejo há muito tempo. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o José Antônio. Um grande abraço para você, irmão. Prazer em conhecê-lo. Há muitos e muitos anos que eu não passo em Dourados, mas é uma cidade muito bacana. Eu ia lá visitar os missionários que a gente tinha entre os índios. No Maranhão, em Cururupu, Júnior Nogueira. Esse jovem assiste ao Vejam Só. Grande abraço, Júnior. Um dia eu vou passar pelo Maranhão, quem sabe a gente se cruza aí. Deus te abençoe. Saúda lá a sua igreja no meu nome, tá? E em Pontal do Paraná, Pontal do Paraná, no Pará, diz aqui minha ficha. Tá, então no Pontal do Paraná, né? A sigla de Paraná é PR, não é PA, né? A Maísa Salles. Maísa, um grande abraço para você. Você é do Pé Vermelho, né? Você é do Paraná? Então tá bom. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo. Eu estive no Paraná esses dias, fiquei muito empolgado com aquele estado. Quem sabe um dia eu vou mudar para lá, né? Tem tanto lugar que eu quero morar. A gente vai para o intervalo para refrescar a cabeça, porque o que o pastor Sérgio Monteiro falou de data aqui não foi brincadeira. E na volta vamos aprofundar a questão das 2.300 tardes da manhã e manhãs e a purificação do santuário, que a gente ainda não abordou. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só. E hoje, abordando uma questão complicada para Chuchu, que é a referência em Daniel, capítulo número 8, às 2.300 tardes e manhãs que precedem a purificação do santuário. Para o pastor José Serafim de Oliveira, as 2.300 tardes e manhãs referem-se, são um número que apontam para a grande tribulação, é isso, pastor? Exatamente. Reverendo, me permita, eu acredito que muitos dos nossos telespectadores vão gostaria de ter uma elucidação melhor a respeito dessas coisas, do anticristo que vai se manifestar e do que já aconteceu.
Então, eu gostaria de deixar uma palavra aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, no capítulo 11 de Daniel, o capítulo todo, parece que se fundem os dois personagens, Antíoco Epifânio com o anticristo que se manifestará. Então, no princípio deste capítulo, que tem cerca de 41 versículos, me parece, não está o nome de Antíoco Epifânio, é claro, mas está tudo o que ele fez, as obras dele. E depois, no versículo 36 até o final, mostrando o que vai fazer o anticristo vindouro, que é uma sequência do que fez o Antíoco Epifânio. E é daí que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que este personagem será um homossexual, baseado no versículo 37. Diz que ele não terá respeito aos deuses dos seus pais e não terá respeito ao amor das mulheres. Baseado nisso, acreditam que será um homossexual. E parece que a coisa tem sentido, porque nós estamos vendo como cresce hoje esse movimento homossexual, inclusive a própria ONU defendendo. Sim. Né? Então, dá a impressão que a coisa tem sentido mesmo, né? Então, se o anticristo for um homossexual, não é para assustar ninguém, não. Parece que já se espera isso daí. Pois bem, quanto ao futuro que se espera, como já dissemos, Daniel ele tinha uma ansiedade, ele esperava. E nós vamos ver que depois que Deus lhe deu todas as revelações, como se Deus dissesse, Daniel, você vai morrer, mas morre em paz. Porque quando você ressuscitar, você vai ver o seu Messias. Nós já sabemos que Israel está debaixo de uma promessa divina. O retorno de Israel em 1948, quando o Estado foi reconhecido pela ONU, é o cumprimento de uma profecia. E o povo se organizando. Sabemos que o mundo todo odeia Israel. A maior parte dos países odeiam Israel. Nós discutimos aqui sobre aquela batalha de Og e Magog, que ainda hoje recebi um telefonema de um irmão que comprou meu livro e leu, e aliás mandou um abraço para o Web Cocarelli, viu? Muito obrigado. O irmão Jean, que falou comigo hoje. Então, assim que explodir essa guerra, assim que a igreja for arrebatada, que o Og e Magog tentará destruir Israel, ele não vai conseguir, porque diz que Deus colocará um anzol, né? Claro que é uma linguagem figurada, né? No seu queixo, e o tirará de lá. Israel terá uma grande vitória. O anticristo vai perceber que Israel é um povo difícil de vencer, um povo forte, é um povo guerreiro. Então ele fará um concerto com eles, como diz Daniel, capítulo 9, verso 27. Peraí, isso é novidade que o senhor está falando para mim. Então, antes de fazer o anticristo não começa fazendo acordo com Israel, ele faz acordo porque ele é derrotado nos seus... Porque não, isso é novo para mim. Sim, mas é isso mesmo. Ele não começa fazendo acordo. No começo você não precisa nem fazer acordo, porque parece que está tudo sob controle. Que eu aprendi na versão dispensacionalista que se a igreja estivesse aqui, reconheceria o anticristo porque ele faria o acordo com Israel. Então não é isso. O acordo que ele fala com Israel não é logo no início. Ele vai fazer depois que ele conhece. Sabe, o anticristo vai entrar no governo do mundo de maneira sorrateira, devagar, não é? Até ter o controle da situação. Um povo que ele vai ver que vai ser difícil controlar vai ser Israel. E aí ele faz o acordo. Israel assina. Assina, Israel vai até achar que ele é o Messias. Mas depois de fazer guerra contra eles... Mas quem vai fazer a guerra contra ele não é o Gog e Magog. Gog e Magog. Que é instrumento do anticristo. Todos são instrumentos do diabo, né? Todos eles, instrumentos do diabo. Então haverá essa batalha que não é organizada pelo anticristo, é pelo Gog e Magog. São aqueles povos que nós já discutimos sobre isso aqui. Né? Agora, depois dessa batalha, qual é a intenção do anticristo? É dominar o mundo todo. Então, mas quando é que começa a contar as 2.300 tardes e manhãs? Assim que Israel recomeçar a fazer os seus sacrifícios. Logo depois do acordo assinado? Logo depois do acordo assinado. Porque ele vai quebrar esse acordo quando? Depois de 3 anos e meio. Tá, perfeito. Pastor Sérgio,
Na visão adventista, da escatologia adventista, qual é o papel de Israel? Tem a mesma relevância que o pastor Serafim tem mencionado? Não, nós entendemos, escatologicamente, nós entendemos que Israel, ele é um dos componentes do povo de Deus. Aquilo que a gente tem na teologia adventista, nós chamamos de Kol Israel, o todo Israel, que é Romanos 9 a 11. Todos, ao final, todos serão unidos em um único povo chamado de Israel, mas não necessariamente Israel nacional. Dá para pensar nos mesmos moldes da teologia reformada? Exatamente. Da substituição? Não da substituição. Ao contrário, nós não somos sensacionalistas, nós não somos substitucionistas. Ao contrário, nós somos inclusionistas. O que significa isso? Não há necessidade de Israel deixar de ser povo de Deus para que nós sejamos povo de Deus. Israel continua sendo povo de Deus, com uma função diferente durante o período desse lapso de Israel. Nós não entendemos 1948 como nenhuma profecia. Nós não, a escatologia adventista não vê 1948 como relevância profética. Porque nós não vemos a necessidade do restabelecimento da nação de Israel. É do povo de Israel através do Messias. Não, no território de Israel. O Jesus não vai voltar lá no Monte das Oliveiras? Nós entendemos que não é na segunda vinda que ele vai voltar lá. Nós temos que vinda que ele vai somente voltar? Quando ele voltar depois do milênio, quando vier depois do milênio. E é quando depois do milênio que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, conforme a profecia de Zacarias. Então é preciso que Israel esteja lá. Não necessariamente, porque nós... Você me dá licença. Aí é que surge uma boa controvérsia da doutrina da Assembleia de Deus e a doutrina adventista. Sim. Porque nós cremos no milênio terreno. E nós cremos no milênio celestial. Então vamos fazer o debate. Anota aí para mim, Angélica. Pronto, o milênio será terrestre ou celeste? Pronto. E vocês dois estão convidados para vir. Está aceito já de antemão. Detalhe. Nós cremos que Satanás ficará preso no abismo. Não, deixa o Satanás para outro tema. Isso. Não precisa de tema toda noite, pastor. Você pensa que é mole? Já temos dois agora. Onde estará preso também, né? Temos mais um. Você acha que o Satanás está preso? Não, que ele estará. Ele será preso durante o milênio na própria terra, que é uma figura do abismo, né? Tá. Ele vai ficar sozinho aqui, não tem o que fazer, considera uma prisão. Isso. Ótimo. Já tenho dois temas aí paralelos. Agora, voltando a falar das 2.300 questões. Por que para vocês tem que ser anos e não dias? Justamente pela relação que existe entre o capítulo 8 e o capítulo 9. Porque no capítulo 8, Daniel termina dizendo, não, eu não consegui entender a visão. Capítulo 8, verso 26 e 27. Verso 26 e 27. Eles não entendiam. Exatamente o que ele não entende o elemento temporal. E para ele olha e diz assim, nós percebemos a sua angústia no capítulo 9, claro que foram 13 anos depois, mas ele olha e diz assim, percebi pelos livros, estudando o capítulo 9, eu entendi pelos livros que o tempo 70 anos. Dos 70 anos, conforme o Senhor falou pelo profeta Jeremias, e ali ele fala da vara de Jeremias, né, pela palavra de Jeremias, estava por se cumprir. Mas me dá licença um pouquinho. Pastor Sérgio, desculpe se eu for um pouco mais excisivo, mas nós estamos num debate, né? Acabou, vamos abraçar. Somos irmãos e amigos. Claro. Mas a igreja adventista, a partir do século XVIII, foi que passou a adotar e interpretar dessa forma essas 2.300 tardes e manhãs, para coincidir com as pregações do Guilherme Miller, depois da senhora Ellen Goldwhite, porque ele fez aquele cálculo. Sim. Quando ia se completar aqueles 1843 anos e quando Jesus viria. E nós já sabemos que foi um engodo, deixa eu só corrigir. Deixa eu corrigir apenas alguns, para a gente, só parenteticamente corrigir alguns dados. Na verdade, século XIX, e assim, Guilherme Miller era batista, ele não era adventista. Antes disso, havia Manuel Lacunza, aqui no Chile, existia pelo menos 26 pregadores mais que entendiam 1840, que Cristo voltaria forte em 1830 e 1840. Com base na profecia dos 2.300 tardes de manhãs. O próprio Lutero falava disso. Rashi, no século XII, dentro da mentalidade judaica, dizia que os 2.300 anos iriam se cumprir em algum momento quando haveria a Galut, que é a libertação de Israel. É um conceito que, se pegar, por exemplo, um livro chamado A Fé Profética dos Nossos Pais, existe um volume inteiro mostrando expositores judeus, Ibn Ezra, por exemplo, no século 9 ou 10, se não me engano, Ibn Ezra, e esse era o conceito praticamente de todos os principais intérpretes, até Porfírio. Então, nós temos, até a Reforma, o principal pensamento a respeito das 2.300 tardes de manhãs ou era idealista
ou era historicista. Idealista não vai se cumprir nada. Na verdade, é só o período da igreja, o período do lapso da igreja e tal. Mas não existia o pensamento de Antíoco Epifânio, nem existia um pensamento futurista. É somente com Rivera, Francisco Rivera e Alcazar, que começa o pensamento preterista e o pensamento futurista, e depois com Darby o futurismo. O dispensacionalismo, na verdade. Então, assim, sim, a igreja é a principal proponente hoje do historicismo. A igreja adventista está praticamente sozinha no que diz respeito ao historicismo como denominação, não como estudo, como eruditos. Existem muitos eruditos. O World Biblical Commentary hoje ele traz John Goldingay, que comenta Apocalipse, e quem comenta John Goldingay, que na verdade comenta Daniel, e ele fala a respeito disso, da possibilidade que sejam anos. Então, existem eruditos que se alinham com a escola historicista. Sim, nós entendemos sim que a interpretação hoje como denominação é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que mantém de forma mais proeminente a ideia historicista. Não foi, na verdade, para alinhar com a pregação de William Miller. Na verdade, já veio desde antes. E aí o que, na verdade, acontece é a doutrina do juízo investigativo, que é a questão da purificação do santuário. O que é a purificação do santuário no pensamento adventista. Mas pastor, o Guilherme Miller, ele marcou a data da vinda de Jesus, que parece que era dia 24 de outubro de 1943, me parece, não. Se não me falha, 42. Miller não marcou a data. Miller disse que poderia vir entre março de 1843 e março de 1844. A história até da própria Igreja Adventista fala isso. Não. Que ele marcou a tal ponto que as pessoas chegaram a vender suas propriedades e doar, porque Jesus ia vir e não ia precisar de mais nada. Só tem um problema histórico, na verdade, aí, pastor, que é o seguinte. Jesus não veio. Sim, verdade. O pessoal se revoltou, ele voltou para a Igreja Batista. Exatamente. Aí foi que começaram a aparecer os defensores, aí apareceu a Ellen White, aquele Joseph Bates, Hiram Edson. Joseph Bates, e começaram a estudar, aí depois até então que eles transformaram 2.300 de manhãs e tardes em anos. Não, na verdade Miller já tinha feito isso, vários outros. Para poder dar certo com a visão do Guilherme Miller. Eles tinham feito esse cálculo, por isso que ele marcou a data. Chegou em 1843. Então, na verdade, já se sabia desde antes. Ele seguiu numa tradição profética histórica. Né? Não deu. Na verdade, o evento. E aí teve um autor, um professor chamado George Bush, da Universidade de Harvard, que mandou uma carta para os Miller e seus associados, Samuel Snow e etc. Ele disse: vocês estão muito certos com relação à data, mas tremendamente errados com relação ao evento. Então, qual era o problema com relação a Miller? É que ele entendia que o santuário, naquela época, o santuário era um símbolo da terra. Era a maior parte dos pensadores, Jonathan Edwards dizia isso, Wesley mesmo dizia isso, e vários outros autores diziam que o santuário era um símbolo da terra. E que quando Jesus viesse para purificar o santuário, seria a purificação da terra, a segunda vinda de Cristo. Miller disse, olha, que Jesus veio em 1843, não disse nenhuma data específica, foi entre março de 43 e março de 44, e aí passou o ano inteiro, não aconteceu, porque estava errado o evento, e nós reconhecemos isso de maneira muito tranquila. E aí não foi Miller não foi, mas foi Samuel Snow, um outro autor chamado o Movimento do Sétimo Mês, que analisando o calendário caraíta, o calendário judaico, ele chega à conclusão de que, na verdade, a profecia deveria se cumprir no dia da expiação do Yom Kippur de 1844, que ele corretamente, muito corretamente, embora alguns digam que foi 23 de setembro, os cálculos bíblicos mostram que foi 22 de outubro de 1844, naquele ano, ele marcou para 22 de outubro. É fato, muitas pessoas venderam suas coisas, mas nós temos um trecho de um livro chamado Portadores de Luz, em que diz assim, mas Deus preservou as batatas, porque uma única fazenda naquela época não vendeu as batatas daqueles dias, não vendeu, e foi ela que alimentou muitas pessoas depois, foram essas batatas, por causa da imprudência do erro de interpretação. O erro de interpretação não estava no período, erro. Sim, mas não estava no período, estava no evento. O evento realmente deveria ter sido interpretado como sendo a purificação do santuário celestial. O erro foi duplo. Foi erro de data e erro de evento. Aí eu não concordo, pastor. Não, aí eu não concordo porque o texto bíblico dá... Mas se você não concorda comigo, eu já sei disso. Não, com certeza, é óbvio. E aí nós não vamos... assim, o texto bíblico nos dá de forma muito clara que não pode ser interpretado nem de maneira futurista, nem de maneira preterista o texto às 2.300 tarde de manhã. Sabe o que eu acho gozado? Vocês dois falam que está muito claro no texto. E se é uma coisa que não é clara, é o texto. Olha... A nossa visão do texto está clara. Não, mas é que tá. Para que você enxergue com clareza o que vocês estão defendendo, é preciso que antes o leitor escolha qual ótica ele vai utilizar. Ou nenhuma delas, pastor. Não, se você lê, simplesmente você não entende nada. Mas perceba, se nós partimos do método exegético... Se ler o contexto todo,
É o que ele está falando. Clareia. Isso. Porque Deus disse para Daniel, o anjo, isso é para o tempo do fim. É verdade, ele falou que é para o A tempo do palavra fim. é para dias distantes, está no hebraico. É para dias distantes. O dia distante para o fim não muda muito. Não muda muito. para dias distantes. Não muda mas muito. o mais importante é perceber que o texto de Daniel é um texto coeso. Ele não é um texto que pode ser segmentado, joga Pode, última semana. perfeitamente que pode. Não pode. Como que não pode? Ele é um texto coeso. Olha só, o texto do capítulo 8, ele termina dizendo que ele não compreendeu. Capítulo 9 começa dizendo assim, vim para fazer-te compreender. Compreender o quê? O que ele não compreendeu. O que foi que ele não compreendeu? Que ele não havia entendido. Mas o que foi que ele não compreendeu? Ele não compreendeu... Capítulo 8, verso 27, pastor. Sim, ele não compreendeu aquelas revelações que ele recebeu. E era relacionado a quê? Com Israel. Não, era relacionado ao tempo. É a única coisa que ele disse que ele não compreendeu. Não, Capítulo 8, verso 27. Porque não compreendi a maré. A preocupação dele era com Israel, era com Judá, melhor dizendo. Exato. E com a vinda do Messias. E aí, era capítulo isso 9, que ele queria entender. Aí no capítulo 9... Não era tempo que lhe preocupava muito. Não, era. Porque, olha, quanto tempo ficaremos ainda aqui no exílio? Era a preocupação daquela época. Ezequiel o mostra exílio ele isso. sabia que era 70 anos. Mas aí, quando chega no final dos 70 anos... já. Quando chega próximo do final dos 70 anos, no capítulo 9, ele diz assim, entendi pelos livros. E aí ele está preocupado porque a última coisa que teve no capítulo 8 foi o quê? Ele entendeu como uma extensão do tempo que estariam lá. E aí no capítulo 9 ele diz assim, aí o anjo vem e diz assim, ó, calma, não é isso. 490 anos, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Desses 2.300 anos, desse período de 2.300 tarde e manhã, você tem que entender que apenas 490 estão determinados para o seu povo. Não pense que vocês vão ficar, que tudo isso está relacionado a vocês. E esses 490 marcam a saída do exílio? Exatamente, eles marcam... Não é saída do exílio. Não é saída do exílio. Marca a reconstrução de Jerusalém, o processo de reconstrução de Jerusalém, até chegar ao tempo do Messias. Ele começa, na nossa visão, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, eu tenho que te fazer uma pergunta agora como especialista judaico. Se está marcada a data do nascimento do Messias num livro do Taná, sim. Da Taná, o livro do profeta Daniel, por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? Está escrito lá. Essa é uma das grandes questões. Agora, quando você percebe que naquele mesmo período existiram 150 Messias, bom. Aí começa a ter, e aí tem a modificação das expectativas messiânicas. Você tem 150 Messias aproximadamente do ano 130 a.C. até o ano 135 depois de Cristo. Tem praticamente 150 Messias. Vai ter Bar Kokhba, tem vários outros. As expectativas estavam invertidas. As expectativas, a Bíblia fala em Isaías 53 que ele seria um homem de dores e etc. e coisas assim. Qual era a expectativa messiânica que estava nos manuscritos do Mar Morto? Tanto que cria a ideia ali no manuscrito do Mar Morto, você vai ver no Salmo de Salomão, de 2 Messias. O Messias ben Efraim e o Messias ben David. Desculpe, não são 2 Messias, 2 fases do Messias. Para nós sim, pastor. Para nós sim. Para nós sim. Aí sim, agora porque para os judeus não. Para mim pode ser qualquer coisa. Não. Agora para Deus não. Não, para os judeus. Para os judeus, para o Senhor e para mim, para a nossa seita, para a nossa igreja, pode ser qualquer coisa. Mas estou dizendo assim, para os judeus era assim. Já estourei o tempo. Infelizmente. E as 2.300 tardes manhãs? Pois é. Quando começa a ficar bom, você acaba. A gente precisa de 2.300 tardes de manhã só para discutir o assunto. Pois é. Bom, eu gostaria de conversar mais com o senhor, viu? Acho não. Vamos conversar. O pastor José Serafim de Oliveira e o pastor Sérgio Monteiro, pastor Serafim da Assembleia de Deus Ministério Belém, pastor Sérgio Monteiro da Igreja Adventista Sétimo Dia. Você viu que há diferenças bastante severas, né, entre as duas visões. Quem quiser tirar dúvidas, convidar para palestra, escrever, mas não para atacar